Marisa, vamos falar um pouco das origens das coisas. Hum, Óbvio, a cozinha doméstica, a cozinha tradicional de casa japonesa, é óbvio que você pegou da sua família e é uma coisa que está no seu sangue. hum. Mas por que que você fez essa escolha profissionalmente? Ou seja, sair do clichê do sushi, tempurá, do que o brasileiro já conhece bem, e mergulhar na cozinha de dentro de casa, muitas vezes até do interior do Japão. Foi uma estratégia ou foi uma coisa muito natural? Não, foi uma coisa muito natural. Depois, assim, deixa eu explicar um pouco, que quando eu cheguei no Japão, eu fiquei meio chocada ao ver que as receitas as coisas que eu comia já não eram a mesma coisa no Japão. Eu percebi, demorou um pouco tempo para perceber que a cozinha é uma coisa dinâmica, evolui. Então, os pratos que meus avós comiam em 1920, 30 já tinham sido repaginados, remodelados, ingredientes foram adicionados, né? Houve uma mudança drástica também na economia japonesa. Então, eu me surpreendi com aquelas velhas receitas de sempre que já não eram, assim, estavam bem diferentes, algumas, inclusive. E outras que, assim, que a gente também não tinha contato, a gente tem que lembrar que era uma era pré-internet, muita coisa, assim, que a gente comia aqui era mais ou menos, que alguém viu mais ou menos em uma revista, tipo, mais ou menos ouvi falar, e estava fazendo, mas não, nem o nome era o correto, nem o jeito era correto, enfim. Uh, isso me impactou um bocado no começo. E quando eu voltei para cá, eu não tinha acompanhado o boom da cozinha japonesa que teve na metade dos anos 90, eu acho que foi. Assim, eu fiquei surpreso que tinha tanta mercearia com produtos especializados e tal, uma coisa que não existia na minha época, né? E que o sushi tinha se popularizado tanto, né? Uh, mas ninguém falava sobre cozinha japonesa, quase ninguém falava sobre cozinha japonesa quente. A cozinha japonesa quente era meio que me parecia ser um acessório, né? Continuava restrito nas casas. E eu dei um momento que eu realmente pensei assim, eu não vou falar sobre sushi, sashimi, porque já tem muita gente falando besteira sobre isso, então eu não vou ser mais uma. Se eu vou falar besteira, eu vou falar besteira sobre uma área nova, né? E também tem a coisa que eu também percebi que, principalmente as gerações mais novas que eu, estavam meio que descoladas do contato com a comunidade japonesa, dos avós e tudo mais. Muita gente não teve as mesmas experiências que eu tive em matéria de comida, de fazer, a, a preparar pratos para casamento. A gente se juntava todo mundo para fazer pratos para casamento, noivado, enfim. Ia num clube ou na casa de alguém que tinha um espaço maior e já preparava as coisas. E isso estava se perdendo, assim, essas referências se perdiam, as pessoas não estavam tinham meio que visto alguma coisa, mas não sabiam como fazer mais também. Então tem uma série de fatores que me levaram a tentar esse resgate, né? E uma coisa que me emocionou nos já 16 anos de blog é que teve gente que me falou: eu perdi a mãe cedo e eu não tive essa experiência de comer a comida da minha mãe, a comida bem doméstica mesmo. E já que não havia nada para ele fazer, agora ele estava fazendo as receitas que ele gostava para a família dele, para, né, desenvolver um gosto típico da casa dele, receitas que marcassem os domingos da família. Eu achei isso muito bacana, né? Porque a comida a gente dá. Comida só, até certo ponto só comida, mas também a gente tem vários outros valores na comida que às vezes a gente não se dá conta, né? Porque comida também é uma marca cultural, identidade, é uma maneira da gente presentear, agradar alguém, enfim. Teve alguém que listou, acho que uns 8, 9 valores da comida, né? Até para demonstrar status, claro, enfim. Né? Então, comida tem muitas facetas, né, interessantes, né? Que eu queria explorar, que queria realmente que as pessoas tivessem essa conexão, né, com questão de identidade, de momento familiar até, enfim. Então, eu fui seguindo
seguindo nisso, né? No começo do blog dá para ver que eu começo com umas coisas básicas e depois eu vou deslanchando para o que eu comi ou algumas receitas da comunidade nipônica, enfim, umas coisas que eu, que eu fui incluindo, fui desenvolvendo, né? Hoje eu acho que quase não tem mais nada para escrever sobre o assunto. Por incrível que pareça, acho que foram 500 receitas, 600 receitas que eu publiquei, né? Mas, assim, ainda hoje, ainda eu acho que ainda falta essa coisa do pessoal conhecer mais a cozinha quente, né? Assim, teve um grande avanço com essa coisa de izakaya, eu achei bacana, quando os bares de estilo japonês começaram a surgir, mas ainda falta um bocado o pessoal realmente desvendar, né? De conhecer mesmo a comida quente, parte quente japonesa, né? Que eu acho bem diversa, né? Até algumas pessoas me falam assim, por que você não faz receitas vegetarianas? Gente, cozinha japonesa está cheia de receitas de vegetais, dá uma procurada aí que, né, a refeição japonesa é pelo menos 50%, menos 50% composta de vegetais, né, né, tem para todo mundo, né. Falei muito. E o entrevistado dos sonhos é o que fala muito. Fica tranquilo. Marisa, e existe alguma receita, seja ela oriental ou ocidental, que funciona para você como esse gancho emocional que Uma te coisa lembra, que te lembra o passado, a família? que me remete muito, assim, ó, que tem uma conexão especial. Uma delas é o ryokan, é um doce à base de pasta de feijão, que pode ser feito eventualmente com batata doce, castanha, e a gelatina de alga. Na minha infância, era um doce tão excepcional porque era caro. Assim, a gelatina de alga, o agar, ou a gente retirava da alga mesmo, degussar a alga, e é um processo longo, demorado, que demanda tempo, ou a gente comprava a gelatina de alga japonesa, que raramente entrava, era caríssimo, ou então importada caríssima, ou alguém trazia, enfim. Era uma, e haviam poucas confeitarias, no caso, que faziam o yoga. Então, quando alguém aparecia com um yoga em casa, assim, era assim, um evento, era assim, uma barrinha de doce, era uma coisa assim, excepcional. Então, a gente comia, cortava fatias finas e ia saboreando, porque era para a gente era considerado um doce muito caro. Hoje em dia claro, mudou mesmo para o Japão, é muito comum, aqui também está ficando mais comum, mas ainda assim, ver uma barrinha de yoga, fazer yoga, ver uma barrinha de yoga com aquele brilho espelhado, aquela beleza que ele tem em si, e saborear e comer, assim, para mim ainda me remete aquele momento, aqueles momentos que a gente considerava um momento tão especial, e ainda também a gente sentia assim, como é que eu diria, assim, é, agraciado, porque a pessoa trouxe, te deu uma coisa tão rara, tão especial. A gente se sentia especial quando ganhava uma barrinha de doce de feijão do Yoka, né? Assim, isso assim, é uma coisa que ainda me comove um pouco, né? Pessoalmente, quando você está vendo alguém cozinhando um prato de origem japonesa, qual é o limite da adaptação, da homenagem para a falta de respeito com a cultura? Quando você bate o olho, você se ofende, vendo a pessoa fazendo alguma coisa, ou então você fala, não, isso daí ela está fazendo porque é a circunstância dela. Eu queria saber qual é o mecanismo pelo qual passa aqueles momentos em que as pessoas dizem assim, qualquer dia o Japão vai declarar guerra ao Brasil. Eu sei, sim, até um amigo meu vive citando que inovação, tradição foi uma inovação que deu certo, né? Assim, alguém, assim, se a gente pensar que há 500 anos atrás no Japão não havia pimenta, não havia abóbora, não havia milho, havia vários ingredientes que hoje estão completamente
inserido no dia a dia japonês, né? Eu via a mudança de hábitos do Japão no meio da década de 90, teve um boom da cozinha italiana e o japonês começou a usar azeite, e hoje em dia a gente vê pratos contemporâneos com azeite, assim. Assim, eu paro quando vejo alguma invenção, penso assim, calma, né? Assim, a gente tem que ver se a coisa vai durar primeiro, né? Assim, eu não posso simplesmente sair criticando porque eu não sei o quanto vai ser duradouro isso, né? Aí eu me lembro de um professor meu de literatura que ele falava assim, que a gente tem uma mania de chamar clássico qualquer coisa, assim, clássico, né, para o meio literário e musical e tudo mais, é alguma coisa que tem 50 anos, pelo menos. Aí já virou um clássico. Fora isso, tudo novidade. Ainda não é uma coisa assim que você pode bater o prego assim, não, essa música já é um clássico, esse livro é um clássico, sim, tem que esperar 50 anos. Comida, talvez um pouco menos. Mas o que geralmente me irrita mesmo, assim, é uma questão técnica. Você vê uma execução mal feita, sabe? Isso me incomoda. Né? Assim, é, ou a pessoa foi mal orientada, ou a pessoa não foi buscar o conhecimento técnico para fazer aquilo direito. Então, essa parte técnica me bate muito, porque assim, não dá para pisar na técnica, porque o pessoal está muito tempo fazendo isso e procurou um jeito melhor de valorizar em termos de textura, ou enfim, sabor, enfim, tem todo um, uma questão de que por que está usando aquela técnica, fazendo daquele jeito, né? Essa é a parte técnica que me incomoda. Ingredientes eu nem me incomoda tanto assim, não me choca tanto a trocar o ingrediente por outro, porque aqui a comunidade Nikkei também foi obrigada a trocar ingredientes à torta direito. A gente usou muito fécula o polvilho para substituir o polvilho, o araruto para substituir o cudo, enfim, né? Questões circunstanciais e algumas inclusive deram até bem certo, né? Mas assim a questão da técnica mesmo realmente assim me incomoda demais, né? A pessoa você tem um prato que teria que ser feito, por exemplo, no vapor, no cozimento mais lento para não sofrer o amido não sofrer um choque térmico, ficar muito duro ou formar uma casca ressecada, enfim, por exemplo, que eu vi num doce recentemente aí eu, né, me choquei, sim, uh, e essa parte realmente essa parte me incomoda, porque eu sei que o resultado final não vai ser o melhor que a pessoa poderia produzir, né? Então Perfeito. eu não me incomodo tanto com ingrediente, não. Mas tem realmente umas combinações que são, né, que são infelizes, né? Assim, mas, né? Enfim, vai que é uma inovação que daqui 50 anos vir outro clássico, né? Tradicional, né? Não sei, né? Pois é. Diz para mim uma coisa, Marisa. Qual o prato que você sentiu mais repercussão, mais impacto, mais surpresa para você de Ah, tantos anos de blog, YouTube, etc? no YouTube eu fiquei surpresa que o Kakiage, que é um tempurá em formato de discos de vegetais, mas, bom, pode até receber camarão, enfim, que é um vídeo muito técnico, inclusive, né? É um pouco longo, muito técnico. Ele recebeu bastante visualização, repercussão, né? De fato, assim, aqui no Brasil eu vejo pouca gente executar bem esse tempurá, é muito raro, e, e muita gente se interessou em saber como é que, pelo menos saber como é que ele é feito. Não sei se as pessoas fizeram, mas sim, pelo menos teve bastante gente que se interessou em saber exatamente como é um bom tempurá, com que aparência tem que ter um bom kakiage, né? E porque ele fica daquele jeito, parte, né? Assim, porque é tão valorizado, um prato tão. Mas foi um vídeo muito técnico. Eu achei que assim que a tendência no YouTube é o pessoal não se interessar por coisa muito longa, por muitas delongas, muitas explicações, né? Agora, no blog, uh, é meio difícil eu dizer qual que teve, assim, teve uns picos de repercussão,
aqui e ali, né? A primeira vez que eu escrevi sobre o pão no estilo japonês, o Shokupan, que foi lá em 1908, 2008, sei lá o que, teve um bocado de repercussão e ninguém ainda tinha falado sobre. Ainda não era modinha, né? Se as pessoas não sabiam, não conheciam direito o pão e o pessoal que já tinha ido para lá e conhecia, né? Repercutiu um bocado, né? Na comunidade, né? Assim. E depois outros, claro, né? Assim, doces, o chiffon cake também foi um dos doces que eu apresentei muito antes de virar moda, né? Aí teve gente que até me falou assim, eu copiei sua receita e tô vendendo aqui. Eu assim, tudo bem, ótimo. Não me, não me incomodam mesmo, né? Assim, tá aí, botei na rede para isso, né? Assim, mas assim, algumas coisas às vezes são algumas coisas que a gente não, por exemplo, não acho que vai pegar, as pessoas não vão gostar, não vão se importar. E de repente, eu não sei, eu não conheço, eu não entendo realmente como é que é o algoritmo, como é que as pessoas funcionam, mas assim, né? Não é coisa, eu não sei, ainda, se eu descobrir, eu te aviso, porque eu não sei como é que realmente as coisas hitam, né? No canal, né? Essa fórmula vale milhões, Maria. Eu não sei como é que as coisas hitam, não hitam, ainda não descobri, né? Eu publiquei uns videozinhos curtos sobre curiosidade do Japão, sobre, por exemplo, aqui é o tomate ser consumido como fruta, e tem que uma certa repercussão no Instagram, né? Melhor que alguns outros vídeos sobre prato. Achei meio bobo, mas, enfim, uma coisa, né? E tem repercussão, e as pessoas ficaram curiosas de saber como são os doces com o tomate, né? Eu citei bolo gelatina com tomate, as pessoas ficaram curiosas, como é que seria uma gelatina doce com tomate, né? Enfim, não. Eu ainda não descobri como agradar o público de uma maneira geral. E o público do Instagram não, do YouTube, para mim, aparece com gente com acima de 35 anos de idade, quer dizer, não é um público tão jovem, né? Também, né? Tem essa questão, né? Eu não sei, eu não atingi o público mais jovem, né? Eu, particularmente, vou te dizer, o prato que mais me impactou, que já entrou no cotidiano aqui em casa, é a sua barriga de porco. Simplesmente maravilhosa, muito boa, muito boa. E todo mundo que come pergunta de onde eu tirei essa receita. Claro, eu falo, é um segredo muito antigo. Marisa, qual é o maior engano que as pessoas cometem quando falam em culinária japonesa? Eu acho que as pessoas. É, é um engano que eu vejo em geral, que as pessoas pensam que a culinária japonesa é muito complicada. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Ela é muito simples, tanto é que a maioria das receitas vai poucos ingredientes. O udon é farinha, água, sal, gente, só, né? E um caldo à base de alga e peixe seco. Mas para você atingir uma excelência nisso, você tem que ter cuidado em cada etapa, cada item, né? Assim, quando a gente começa a pensar que para fazer um udon excelente você tem que ter uma água X, né, com uma qualidade X, aí a coisa complica, a porca realmente torce rabo. Mas assim, as pessoas pensam que no geral, uma cozinha doméstica, principalmente no geral, é muito simples, são poucos ingredientes, a gente não demanda tanto tempo, né? Tradicionalmente o Japão não não tem fornos, não gastava muito combustível, não tinha como gastar muito combustível para fazer receitas, sabe, demoradas, longas e tal, é tudo geralmente muito rápido. Assim, essa imagem de que uma cozinha refinada tem que ser complicada não se aplica no Japão, né? Mas essa imagem de refinamento às vezes passa né, por essa ideia de ser muito complicada, né? Você é a mulher que introduziu a culinária japonesa mais real, menos estereotipada, para muita gente no Brasil. Você já passou pelo contrário,
de ser introdutora de uma culinária brasileira para orientais, para japoneses? Lá no Japão, sim, houve uma situação. Deixa eu botar um contexto aqui para ficar um pouco claro. Eu fui trabalhar numa empresa, eu era a primeira brasileira, a sessão estava começando, então eu era a primeira brasileira a ser contratada. Muitos colegas nunca tinham trabalhado com uma brasileira, e então, para quebrar um pouco o gelo, melhorar um pouco o ambiente de trabalho mesmo, porque a gente trabalhava com controle de qualidade e era uma coisa um tanto quanto estressante, porque peça nova, defeitos novos surgindo a todo dia, reuniões chatas, né? Avaliações, a gente passava por processo de avaliação o tempo todo, a gente tinha que, digamos, calibrar nossa vista o tempo todo, tempo, enfim. Era o começo foi a primeira vez que eu trabalhei numa linha que estava começando e tive essa experiência de ver do começo. Então, para aliviar um pouco a tensão e a gente ter um, um ambiente de trabalho até, de reunião melhorzinho, eu comecei a fazer uns doces. Eu fazia alguma coisa em casa, eu morava sozinha, então, claro, um bolo era muito para mim, eu levava para os meus colegas lancharem. Tinha uma sala de reunião e lanchava. O chefe falava assim: tudo bem, mas o lixo que gerar você vai ter que levar para casa. Ótimo, lá tem isso, essa coisa de responsabilidade do lixo. Ótimo, eu levo, tudo bem e tal. No começo, sabe, eu ficava naquela coisa da cozinha, da confeitaria mais, mais afrancesada, clássica, né? Assim, é, bolinhos à base de manteiga, de baunilha, de chocolate. Aí eu fui gostando, assim, um dia já estava metendo um bolo de banana, um doce com coco, o nosso pão de mel, o nosso pão de mel é diferente do pão de mel de lá, carregado, bem carregado, nosso cheio de especiarias, chocolate. Já sei que deu uma hora que eles estavam comendo coxinha, empada, tudo mais, estavam adorando tudo. Aí meus colegas falaram assim: eu passei tinha algumas lojas de produtos brasileiros, eu passei na loja de produtos brasileiros para comprar biscoito de polvilho. Nossa, eles iam comprar chocolate, enfim, provavam coisas, até que finalmente na nossa sessão colocaram Guaraná na máquina de refrigerante. Aí foi a festa geral da população, né? Assim, inclusive, assim, essa turma nesse emprego, eles gostavam muito de fazer confraternização. Nunca vi o pessoal fazer tanta reunião, confraternização. Inclusive, uma vez a gente foi em um restaurante brasileiro para eles provarem um pouco de comida lá e tal, né? Assim, aí eles falaram assim: é bom, mas é pesado, né? Muita carne, né? Assim, eles achavam que era uma coisa assim, que enchia rápido, né? Assim, mas meio que me desmistificou um pouco a que a cozinha brasileira não seria aceitável. Depois eu fui ver, assim, pensar, pô, a gente não, a gente não valoriza nossos ingredientes. Aqui eu vejo o pessoal usar muito pouca fruta brasileira nas sobremesas, nas confeitarias, né? Sempre, eu vejo essa febre do pistache, por exemplo. A gente tem castanha de caju, a gente tem, tantos ingredientes bons, né? Assim, mas tem essa coisa, né? De, de ficar atrelada à confeitaria, ainda atrelada a uma confeitaria europeia, né? E acho que nesse ponto a gente no Brasil a gente ainda não avançou, né, para uma identidade, né, uma confeitaria mais brasileira, mais com cara do Brasil mesmo. Né? É um pouco do efeito do famoso viralatismo, né? Nós Eu acho, sim, valorizamos o que é nosso, né, Marisa? eu acho assim que, por exemplo, no Japão, bolos com frutas frescas são super valorizados, porque a gente vê que foi feito no dia, porque realmente fruta não aguenta muito, né? E a gente tem tanta fruta aqui e eu não vejo assim aproveitarem tão bem, né? Todas as nossas frutas em doces, sorvetes até vai lá, até tem, né? Mas na confeitaria eu acho que fica muito nessa de usar, de fazer coisas ou da confeitaria francesa mesmo, ou agora essa onda de americanização, de doces americanizados, mais com cara de
da América que não tem nada a ver com a gente mesmo, né? Eu acho isso chato, né? Sim, dá para trabalhar um bocado com nossos ingredientes, né? Eu acho isso meio lamentável, né? Tirando algumas exceções, é claro que eu não, a gente não é todo mundo, mas tirando, sempre tem algumas exceções, mas eu acho isso triste, né? A gente tem muito potencial para explorar, ainda não. É uma questão de identidade mesmo, o pessoal pegar e se identificar mesmo com isso, né? Ainda acho que ainda falta, né? A cozinha brasileira em geral, eu acho que ainda falta abraçar uma identidade, né? Muito definir uma identidade. Né? Vamos falar um pouco de cozinha regional. Hum. Tanto no Brasil como no Japão, Uhum. são as cozinhas regionais que você mais aprecia e por quê? Assim, eu não posso negar que uma boa parte da minha influência é de Hokkaido, porque meu pai é de Hokkaido e a família da minha mãe, embora tenha vindo da parte sul do Japão, eles foram migrando ao longo dos anos, né? Passaram por Tóquio e terminaram em Hokkaido, antes de vir aqui para o Brasil. Então, muita coisa que eu comia até boa parte da minha vida tem influência de Hokkaido. Até a maneira de falar, às vezes a gente também tem uma influência de Hokkaido. E Hokkaido é uma terra, uma região extremamente fria, mas com uma área rural muito grande, que valoriza muito a agricultura local. Eles hoje produzem manteiga, queijo de qualidade, batata, abóbora. Já na época do meu pai, a abóbora era muito apreciada. E a marca de Hokkaido provém o Japão de bons pescados, bons frutos do mar em geral, e da alga kombu, né? Então, acho que, em parte, minha influência é de Hokkaido, e não posso negar que parte da minha influência é da região de Shizuoka, Hamamatsu, porque eu morei 13, 14 anos lá. Então, lá é terra do chá, desde o período medieval se cultiva chá lá. A terra do morango, que é uma que é um cara que tem. O morango e o melão são as frutas típicas da região onde eu morava. E também tem os pescados que são, são pegos só lá porque vem uma corrente mais quente do sul e acaba esparrando naquela região. Você vai ter muito bonito, alguns camarões e pargos de excelente qualidade, né? No caso de pescado. E lá é curioso que Hamamatsu e Utsunomiya, se não me engano, são duas cidades que disputam ano a ano qual a cidade que mais consome gyoza no Japão. É assim, eu não sei como, assim, sei que eles fazem um levantamento de quanto o gyoza é produzido e consumido em cada cidade, mas eu realmente não sei como é que eles fazem esse levantamento. Mas é uma disputa acirrada, porque realmente a cidade que detém o título pode promover festivais e tudo mais e tal, enfim. Então, gosto de gyoza, comi muito gyoza lá em Hamamatsu, por causa dessa característica da cidade. A cidade se orgulha do seu gyoza, né? Basicamente, agora aqui no Brasil a minha influência, assim, minha primeira influência foi Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro sempre foi uma cidade, digamos, cosmopolita, muitas influências. Tinha sido capital até pouco antes de eu nascer. Era a corte, né? Então era o centro de Era o tudo. centro, né, assim, e é inegável, eu acho que, hoje eu não sei, mas na época a influência portuguesa sempre foi muito clara no Rio de Janeiro. Tanto é que bolinho de bacalhau, a gente pensa em boteco carioca, vai pensar em bolinho de bacalhau, empada, e é uma coisa de origem portuguesa. Então, eu tenho uma certa. Meus padrinhos eram. Tanto os padrinhos da minha irmã como os padrinhos da minha. Os meus padrinhos eram de origem portuguesa, a vizinhança era portuguesa, o patrão do meu pai era português, então a influência portuguesa era grande no meu dia a dia. Depois que a gente foi para o Paraná,
é que eu fui ter contato com essa cozinha Nikkei. Porque no Rio de Janeiro não havia ainda não há muitos descendentes de japoneses lá. Só fui conhecer realmente a cozinha Nikkei adaptada e tudo mais no Paraná, com os parentes do Paraná. Londrina era uma cidade que tinha bastante Nikkeis. Hoje em dia eu não sei se tem tanto, mas haviam clubes, né, Nikkeis e tudo mais e tal, enfim. Então, parte da minha influência de, de cozinha também vem dessa época. Mas a gente tem que entender também que era uma época em que, como eu falei, assim, para a internet, tudo assim, não havia tantas indústrias, tantas lojas, e muita coisa a gente tinha que fazer em casa mesmo para poder consumir. Era uma época que a gente fazia missão em casa, era uma época que a gente fazia conservas em casa, muitos conservas. Hoje em dia a gente não, o pessoal não se dá o trabalho de fazer isso, pode ir numa mercearia comprar. Tinha uma parente que era muito boa em fazer doces, manju, os bolinhos, né, no vapor e assado, sim. A minha tia fazia a massa de peixe, o camaboco otikuá, que o pessoal chama de salsicha de peixe, com peixe de rio, inclusive, é uma adaptação. E foi bom que ter contato de como se faz uma coisa do zero, por necessidade mesmo, né? Hoje em dia eu faço por prazer, né? Que é uma coisa diferente, né? Mas uh, essa influência foi marcante. Eu gostaria, pessoalmente, de conhecer, por exemplo, a cozinha Nikkei da região amazônica, né? Tem uma comunidade grande lá. Eu gostaria de realmente conhecer como é que são as características, porque eles ficaram bem distantes, né? Por isolamento geográfico mesmo da influência aqui do sul-sudeste. Eu gostaria de conhecer como é que deve ser bem interessante, bem diferente da nossa, da colônia, né? Do norte do Paraná e São Paulo, né? Lá existem as colônias, digamos, mais originais, né, que são da resultado da imigração lá no Pará, Uhum. e existem os japoneses que vieram trabalhar nas fábricas de Manaus e que criaram uma comunidade. Assim, deve ter um panorama bem diferente daqui, né? Eu concordo. Eu gostaria de conhecer, ainda não tive a oportunidade, mas realmente gostaria de conhecer, porque deve ser bem diferente, né? E a história dessas colônias do Pará é muito triste, né? Assim, migraram, boa parte dos que migraram morreram de malária, condições adversas, enfim, tentando se adaptar e adaptar a plantação de pimenta do reino, nem sempre com bons resultados, enfim. Então, início estourou a guerra e uma série de coisas que isolaram eles mais ainda. Assim, eu gostaria de conhecer realmente, que ele deve ter características muito próprias, muito peculiares, né? Para encerrar o nosso papo, Hum? eu vou te propor um exercício de criação. Vamos dizer que vai haver uma cimeira, um encontro entre o imperador do Japão e o presidente do Brasil. Ui, E chamaram a Marisa para oferecer um prato japonês para o presidente do Brasil, um prato brasileiro para o imperador do Japão. Qual seria e por quê? deixa eu pensar um pouco. O imperador do Japão o atual imperador do Japão é um homem que conhece o mundo, felizmente, né? Bem diferente da época do Hirohito, enfim. É um homem que conhece o mundo e acho que ele se encanta muito com os nossas, nossos frutos, nossos produtos típicos, né? Mas eu acho que alguma coisa à base de milho iria ser bem interessante. Uh, Talvez eu apresentasse uma pamonha, né, recheada, repaginada, enfim, né, um pouquinho mais, mais trabalhada, mas talvez eu apresentasse uma pamonha com
por exemplo, o camarão do Rio, lá do Amazonas, aquele camarão seco, que é, eu acho um ingrediente bem bacana. Para ele, eu acho que ele seria, ele iria se encantar com embrulho, com algo tão nativo, mas também tão típico, né? Agora, para o presidente do Brasil, um prato do Japão, deixa eu pensar um pouco. Eu gostaria de fugir um pouco do comum, do senso comum, do, do óbvio. Ah, mas provavelmente eu pensaria em algo com frango, hoje em dia é a proteína mais consumida no Japão, e o japonês faz muito bem. Talvez eu pensasse em. Uh, Existem variações em cima do tema, mas do arroz com frango, a japonesa, com bardana, com vegetais típicos como bardana, com cogumelos japoneses, que remete, até certo ponto, à nossa galinhada, nosso até poderia fazer uma brincadeira com o baião de dois, usar feijões, né, tipicamente japonês, como o, o edamame ou mesmo ervilhas, né, favas japonesas, serviam um baião de dois, mas de origem japonesa, um arroz com feijões e provavelmente um frango. Acho que seria uma coisa que dá para conectar os dois, os dois, as duas terras, né? Eu acho até que falando que o presidente é o Lula, né? Um yakitori simples com uma Sim. cerveja gelada Eu pensei no seria... mas para uma refeição, acho que iria faltar alguma coisa para forrar o estômago, né? Concordo. E o yakitori, assim, seria um fumacê tremendo. Eu adoro yakitori, mas toda vez que a gente ia em yakitori no Japão, a gente saía defumado, não tem jeito, né? Era um fumacê enorme, tremendo, mas fazia parte da experiência, claro, né? É o preço do prazer, O né, preço do Maria? Brasil, sim, a gente ia alegremente, né? Isso. E para mim o yakitori me remete muito ao verão, né? Não sei por quê, enfim, acho que porque a gente foi nessas casas de yakitori no verão, os ventiladores da casa ligados no máximo, mesmo assim não dava conta, né, do calor e da fumaça. É muita cerveja e só espetinho empilhando. Eles botam um copinho e você. Aliás, yakitori lá no Japão, assim, tá, é frango, mas não é só frango. Hoje em dia, o que a gente fala de yakitori você pode pedir desde vegetais no espeto a simples tomate, ovos de codorna passado na grelha, enfim, tem uma infinidade inclusive outras carnes também, né, incluída. E agora, uma curiosidade, yakitori em Hokkaido, na terra do meu pai, não é feito com frango. O pessoal de Hokkaido não gosta muito de frango, prefere yakitori feito com porco. Eles mesmo que, assim, yakitori, mas não tem tori, não tem ave, né? E o sukiyaki de Hokkaido também não é com carne de bovina, é com carne de porco. É uma curiosidade que assim, claro, eles podem fazer, mas sim, em termos de popularidade, é com carne de porco. Uma curiosidade, né? Que Se eu fosse diferente. puxar, se eu fosse puxar para o lado de Hokkaido, seria um yakitori de porco com um pouco de manteiga ainda por cima, um suco manteiga, uma combinação típica de lá. Né? Marisa, o desagradável de marcar uma entrevista com você esse horário é que a gente termina com fome. Né? Eu ainda não pensei na janta, tô pensando o que eu vou fazer para a janta, mas as ideias, as vontades, né? Queria ter uma casa de yakitori aqui pertinho agora para mim, né? Ah, que Seria, maravilha, seria né? maravilhoso. A minha fonte de trabalho mais são aulas e consultorias ligadas à culinária.
de uma maneira geral, mas claro que mais especificamente a cozinha japonesa, né? A cozinha doméstica japonesa, né? Porque dentro da cozinha japonesa a gente tem, né, várias facetas, né? A cozinha contemporânea, a cozinha mais tradicional, a cozinha vegetariana, enfim, né? Então a minha área mais específica é da cozinha doméstica japonesa. Eu, eu organizo cursos, né? Alguns eventos e também faço algumas consultorias. E para quem quiser me acompanhar, ter contato, a agenda de curso eu sempre publico no Instagram, né? Aliás, eu sempre me confundo, eu não sei se eu tô com Marisa Teono ou Marisa Ono. É Marisa Teono, né? E pelo e-mail marisaono@gmail.com, né? São os meus contatos principais, né?